Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida. Obrigado, meu Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Evangelho da Graça. Querido Pai, suplicamos a Ti pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, ajudadores, cooperadores. Abençoa, meu Senhor, os nossos amados irmãos na cidade e no interior. Manifesta o Teu poder na vida da igreja, guarda as criancinhas, guarda a juventude, Senhor, guarda cada família, os casais, meu Senhor, os casais sem filhos, os casais idosos, as viúvas, os viúvos, ó Deus, os necessitados na Tua casa. Ó Deus Todo-Poderoso, manifesta o Teu poder, Senhor, na vida da igreja. Guarda os Teus ministros, Pai, os ministros jovens, os ministros experientes, os ministros velhos, ó Deus, os ministros jubilados, aposentados, inválidos. Ó meu Senhor, guarda os Teus ministros, manifesta o Teu poder, Senhor, na vida dos meus irmãos. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso desejo, meus amados irmãos, é um desejo continuado. Nós confessamos a Cristo na adolescência. Eu confessei Jesus Cristo com 16 anos e estive ativo até agora. Claro que teve um tempo que eu não queria me envolver muito, eu não queria. Pensava que a minha tarefa seria apenas de ensinar na escola bíblica dominical, que para mim já era uma grandeza. Mas o Senhor me colocou em outras tarefas, em outras atividades, depois administrando congregações e fazendo parte da sua obra com toda uma participação generalizada. Escrevi alguns livros, textos, tudo localizado à finalidade do meu trabalho. Sempre eu trabalho mais ou menos com a minha estatura, e a minha estatura é quase zero. Então, neste período de meio século, trabalhando e usando expressões cunhadas por mim mesmo, trabalho com as unhas, nunca envolvi dinheiro de igreja, nunca perturbei meus irmãos, não perturbo os meus irmãos, não exploro ninguém, evitei até hoje, tenho evitado, não tenho conta remunerada nas redes sociais, para evitar de fazer propaganda nociva, nojenta, porque os que têm conta remunerada fazem propaganda de toda coisa que não presta. Não é ele, não é, a propaganda não é ele, mas ele é monetizado, não pode fazer nada ao contrário. Então eu não me sujeitei a nada. E por isso meu trabalho foi muito pequeno, mas é feito com material de primeira, só uso a Bíblia Sagrada. Não uso aqui, ninguém me escuta, está citando fulano, beltrano, pai de igreja, tem horror à igreja mãe e a pai de igreja. Tem horror à história de igreja. Igreja mãe já está dizendo, é alguma prostituição. Se a igreja é noiva, ainda não enlace, como é que ela é mãe? Pode usar o nome que quiser, a igreja sede, igreja matriz, pode usar o que quiser, mas mãe não vale, né? Eu não engulo. Igreja mãe e pai de igreja. Eu sei que tem muito pai da mentira, pai da fraude, pai da enganação, pai da enrolação, mas pai de igreja, se existisse uma forma de qualificar pai da igreja, seria Jesus. E mesmo assim ele não é pai, que ele vai ser o noivo, ele vai ser o esposo da igreja, ele é o rei da igreja. Então, meus amados, com essas minhas, digamos, mesquinharias, eu estou aqui, meio século, mais um pouquinho. Mas é um trabalho pequenino, mas é feito com a graça e eu só uso a palavra. Então,
Quem me acusar, acuse com a Bíblia aberta. Nosso texto hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 a 15. 8 a 15. Aqui esse texto já era um servo de Deus, que a princípio é como se fosse eu, um ilustre desconhecido, e Deus usou de uma forma profunda e ele foi tão incômodo, ele tornou-se um incômodo tão grande naquele contexto que terminaram matando ele. Atos 6 e 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, e os anciãos, e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Bendito seja o nome do Senhor. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela leitura em tua palavra santa. Agora fala conosco. Fala comigo, fala com os meus irmãos e amigos, fala com cada um dos nossos ouvintes e com aqueles, meu Senhor, que terão contato com as nossas publicações. Abençoa os nossos ajudadores. Guarda, Senhor. Tu conheces os teus servos que nos ajudam na atualidade, conheces os que nos ajudaram outrora. Recompensa, meu Senhor, justamente, santamente, gloriosamente, o trabalho, a virtude, a dedicação, a generosidade de cada um. Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, quer ver alguém não sofrer nada? Não faça nada. Não faça nada. Eu administrava uma igreja, passei quase 17 anos, e a doutrina, eu sempre ajudei meus obreiros, preparei obreiros para me substituírem e para contribuir com a igreja enquanto eles estiverem vivos, pelo que eu transmiti para eles, com firmeza, com segurança, com fundamento das Escrituras, com dignidade e com santidade. Então, já perto de eu deixá-los, eu dei umas doutrinas marcantes. Uma delas era o tema: me abençoa que eu te abandono. Era criticando aquelas pessoas que a gente conheceu sem nada, morando numa casinha, num empreguinho, uma coisinha acanhada,
E Deus abençoou e cresceram e mudaram e saíram da casinha para o casarão, ou do casarão para o duplex, ou do duplex para o apartamento de luxo. Eu tenho amigos que têm muito dinheiro, só que é deles. E esses meus amigos, alguns deles não se mantiveram fiel a Jesus. E eu já tinha uns prenúncios de alguma coisa e eu dizia que aquelas pessoas é como se elas dissessem para Deus: me abençoa que eu te abandono. E algumas abandonaram a igreja, teve delas que abandonaram total, não estão em igreja nenhuma. Outras foram atrás de igreja fácil, igreja atualizada, igreja que tem o setor gay, o setor esse, o setor aquele, tem o departamento dos casados, o departamento dos que não querem nem casar, porque, bom, deixa para lá. Mas eu dava temas assim. Eu, como tenho muita sorte, eu gosto de dizer que o Senhor é a minha sorte. Eu tenho muita sorte, não tive muitos problemas, não. Graças ao meu Deus. Eu não tive problemas com o povo de Deus, porque eu usei a autoridade da palavra. Mas quer ficar muito bem na foto e não ter problema de ordem nenhuma, não faça nada. Ofereça aí um gomosozinho, um açucarado, um negóciozinho simples, nem diz a que veio, nem nada, é só vem para cá. Fica meio ecumênico, comendo daqui, comendo dali, eu comendo e o meu cavalo comendo, o resto que se dane. Mas quem tem a graça, a dignidade, a missão e a vocação não faz isso. Então, se quiser ficar muito tranquilo e não sofrer nada, nem reprimenda, nem repreensão, nem rejeição, nem crítica, não faça nada. Como eu fui ativo até hoje, eu sofri muita crítica. Mas somente crítica. Então, a crítica é uma beleza, eu gosto de crítica. Geralmente, quem quer destruir faz fazer eu me cuidar mais. Então, o Estevão foi escolhido, é só nisto que ele podia parecer comigo ou parecer com ele. Ninguém sabia quem era ele foi escolhido para ajudar na cozinha. Ele foi escolhido para ajudar na organização alimentícia. Mas ele tinha graça, tinha temor, santificou sua vida. Deus transformou ele num instrumento poderoso e ele agora cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de poder e em contato permanente com o povo, fazia milagres extraordinários. Grandes sinais foram realizados por Estevão. Aí o diabo, claro, mexeu com tudo. Levantaram-se alguns, existia uma sinagoga que era composta, algumas sinagogas que eram compostas por estrangeiros, por judeus de outros lugares, judeus da Líbia. Os judeus da Líbia, na época chamada de Cirenaica, os judeus da Cirenaica, os judeus do Egito, os alexandrinos, os judeus da Cilícia, asiáticos. Estes judeus, eles se sentiam superior aos judeus fariseus, judeus de Jerusalém, porque eles se sentiam libertos. É como se eles fossem mais hábeis em aceitar as filosofias da época, a teologia, a teogonia e tudo mais. Então, eles, que já se sentiam superiores aos judeus dali, pela facilidade de entender o mundo exterior, o mundo greco-romano,
partiram para cima do Estevão. Disputavam com Estevão. Não aceitava aquela pregação do Estevão, aquele milagre, aquele poder. Eles achavam que aquilo era, quem sabe, era um exagero. O versículo 9 diz que disputavam com Estevão, querendo reprovar de alguma forma ou interferir. E o versículo 10 diz que não podiam resistir à sabedoria com que Estevão falava, a ousadia, o espírito audaz de Estevão. Então subornaram os homens. Tudo indica que foram esses mesmos, os sirineus, os alexandrinos, os sicilianos, ou cilicianos, melhor dizendo, cilicianos e os asiáticos. Subornaram uns homens, não diz a quantidade, nem por quanto. Subornaram alguns homens para que dissessem no conselho: ouvimos-lhe, nós ouvimos ele, ouvimos o Estevão dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então, qualquer judeu que blasfemasse era exposto a um castigo e até à morte. Em alguns casos, às 40 chibatadas. Israel também usou aquilo. Então, o resultado: o conselho ouviu esses homens que foram subornados. E na defesa, ou na acusação deles, ele defendendo o templo, defendendo Deus, defendendo o judaísmo, acusando Estevão de: nós ouvimos ele blasfemar contra Moisés e contra Deus. Aí o povo já se levanta. Então não serve, esse milagre é falso, é do diabo. Aí já todo mundo sabe como é que o povo vira. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas. Criou-se um clima de insatisfação, insegurança, e Estevão era o elemento desta cisão, desta confusão. Então levaram Estevão, prenderam Estevão, levaram, aqui diz arrebataram, é porque levaram ele à força perante o conselho dos sacerdotes, dos doutores da lei, dos escribas. Levaram ele e apresentaram exatamente as falsas testemunhas, os homens que foram subornados, para sustentar perante o conselho o que eles tinham dito perante aquela primeira reunião, naquela primeira instância. Então, apresentaram as falsas testemunhas e elas diziam: este homem, aí piorou a situação, elas aumentaram o grau de acusação. Este homem não cessa de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. Dizer isto diante de um doutor da lei era cruel. Na primeira acusação dizia que ele havia blasfemado contra Moisés e contra Deus. Agora eles mudam com um grau de aumento. Eles aumentam a acusação dizendo que ele não cessa de proferir blasfêmias contra o santo lugar, portanto, o templo e a lei. Então já tem
4 acusações graves contra Estevão. Ele, segundo essas falsas testemunhas, ele havia blasfemado contra Moisés, havia blasfemado contra Deus. Agora acusaram que ele havia blasfemado contra o templo e não cessava, ou seja, continuava blasfemando contra o templo e contra a lei. E no versículo 14 diz, porque lhe ouvimos dizer que esse Jesus, a 5ª acusação, esse Jesus Nazareno vai destruir este santo lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Ele não cessa de fazer isto. Está anunciando que Jesus de Nazareno vai destruir este lugar e mudar nossa história, nossa lei, a lei que Moisés nos deu, os costumes, os valores que Moisés nos transmitiu. Eram acusações gravíssimas que levariam sim à morte. Mas o versículo 15 diz, e os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram a paz, a tranquilidade, a santidade, a quietude. Quem sabe o Espírito que usava ele, fazendo tantos prodígios, tantos milagres, já estava dizendo com ele ali, dizendo para ele ali, glorifique a Deus com a tua vida. E ele estava naquele lugar, como um cordeiro no meio dos lobos, cumprindo a palavra de Jesus, sem sofrer perturbação. A prova é tão grande que ele estava com a paz profunda no seu coração, que ele foi levado ao apedrejamento. E fez uma oração semelhante à oração de Jesus. Jesus disse, Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. E o Estevão disse, Senhor, não impute-lhes este pecado. Então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor para a nossa instrução. É possível não sofrer nem reprovação, nem aflição, nem crítica. É só ser um cristão sem futuro, não fazer nada. E é possível sofrer acusações, incompreensões e muitas críticas, fazendo tudo certo para ficar em paz, tendo o coração cheio de paz e de graça e o aspecto de um anjo. E o nosso Deus, na sua bondade, tolera o crente sem futuro, que não faz nada. E enche de graça o que é ativo, cheio de amor pela obra de Deus, pela casa de Deus, pela igreja do Senhor, e faz tudo dentro da orientação do Espírito Divino. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos guarde. Que Deus vos encha de graça, de paz, de alegria e de disposição para prestar um serviço ao reino de Deus. Sabe fazer? Faça e glorifique. Não sabe fazer? Ajude a quem faz. Não quer ajudar porque não acredita? Dê esmola. Encha o prato, a panela do faminto, do esfomeado. Faça alguma coisa. No final tem resultado positivo quem faz pelo Senhor. Vamos fazer a nossa intercessão. Aqui o memorial da oração, orando por toda a igreja do Senhor Jesus. Quando eu comecei o meu trabalho, eu orava mais pelas igrejas
a Assembleia de Deus, a minha igreja, as igrejas batistas, as igrejas presbiterianas, Igreja de Deus, Igreja de Cristo, as igrejas que a gente sabia que eram igrejas sérias, que faziam a obra de Deus, que tinham homens dignos. Aí, nesses mais de 30 anos que eu estou no ar, a coisa degringolou e hoje é uma tragédia. Mas a gente sabe interceder e Deus sabe quem são os seus. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. Guarda os meus irmãos, recompensa com a bênção dos céus os teus filhos, os teus servos, as tuas servas, Pai. Abençoa, meu Senhor, os pregadores, os professores, os escritores, os tradutores. Abençoa, meu Senhor, os missionários em todas as nações. Abençoa, meu Senhor, as criancinhas que te louvam, os jovens que te louvam. Abençoa, Senhor, as famílias que te amam e que criam seus filhos no teu temor, cooperando, meu Senhor, com a sociedade. Amado Pai, manifesta o teu poder na vida da igreja. E aqui está o memorial da oração. Tu conheces os meus irmãos, tu conheces aqui os que estão viúvos, as que estão viúvas, os que estão desempregados, os que estão tratando, Senhor, de doenças incuráveis. Tu conheces, Senhor, os que estão desempregados e carentes. Tu conheces, Senhor, os que estão desanimados, os que estão entristecidos com os acontecimentos últimos. Meu Senhor, tu conheces a nossa vida, o nosso coração e a nossa reação. Abençoa e guarda a tua igreja. Manifesta o teu poder, dá vitória ao teu povo, guarda a tua igreja, livra-nos dos escribas da atualidade que fazem o mal, que são orgulhosos, que são perversos, dominadores e não têm o temor. Amado querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Dá a tua proteção e graça aos teus ministros. Enche de temor e fervor os que te amam e são zelosos da tua palavra e da tua casa. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.